E hoje o passo a passo é esse lindo trilho de mesa modelo Grazi. Bora para essa aula? Oi, eu sou a Alessandra, sou artesã em crochê. Seja super bem-vinda a esse canal no YouTube. Aproveita esse momento do vídeo e já se inscreva no canal. Deixa o seu like, contribua com o canal deixando o seu carinho aqui embaixo nos comentários. Inclusive, meus amores, se você quiser contribuir ainda mais, deixe pelo menos uns 5 comentários aqui embaixo. Nem que seja um coraçãozinho, um emoji. Quanto mais comentários tiver, mais você vai contribuir com o crescimento do canal. Vai fortalecer demais o canal fazendo isso, tá bom? Então, se você quiser contribuir, né, um plus aí, deixa mais de um comentário, isso fortalece demais, tá bom, gente? E lógico, não esquece de compartilhar o vídeo, né, nos grupos de WhatsApp e no seu Facebook. Fazendo isso também ajuda demais da conta. Gente, passo a passo hoje é essa perfeição. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha a riqueza dessa peça. Olha isso aqui. Maravilhoso. Fiz a base dele no meio com bloquinhos de 3 pontos altos. E no canto só um lancinho aqui do espiral, aqui na parte oval. Fiz um detalhe aqui com o fio Fábula Supremo, ó, perfeito. Inclusive, se você quiser comprar o Fábula, ele substitui, né, o fio Encanto, tá? E é mais barato que o fio Encanto, ó, e fica muito parecido com o fio Encanto. Então, uma sugestão aí para você que quiser encomendar, tá bom? Comprar, né? E compra um, nem que seja você não conhece, para testar, né, gente? Para ver se vocês vão gostar. Ele super substitui o fio Fábula. O link para comprar está logo no início aqui na descrição do vídeo. Usei aqui também uma unidade do fio Color Supremo, tá bom? Então é isso, o link para comprar tá aqui na descrição do fio, a agulha 3,5. Vou passar o tamanho que ele ficou medindo 80 centímetros de comprimento por 33 de largura. Mas se você quiser o seu trilho maior, né, eu já deixo no início da aula como faz para aumentar a quantidade de correntinhas, para aumentar bem tranquilinho, gente. Vocês vão amar fazer esse trilho. Peso total em gramas aqui, né? Ele ficou pesando 308 gramas, ok? E ele faz conjunto com um suplá Grazi. Esse suplá que vai aparecer no vídeo agora aí pra vocês. Olha a perfeição que é esse suplá, gente. Já tem aula dele no canal. O link, né, da aula também. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo que você encontra o link do Grazi, né, do suplá Grazi aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Gente, qualquer dúvida deixa nos comentários e também vai deixando o seu comentário no decorrer da aula. Uma sugestão, várias vezes no momento do vídeo eu relembro, né, e sempre peço para deixar um comentário ali embaixo e tal. E se você puder, em cada vez dessas, você parar um minutinho para deixar aquele comentário, não precisa deixar só um, né, igual eu já falei para vocês, pode deixar mais de um comentário. Também vai deixando nos comentários, no decorrer da aula, se você está conseguindo acompanhar o vídeo, se foi boa a aula, se está batendo certo aí, se não bateu certo, deixa o feedback, vai deixando seu feedback, porque eu leio todos os comentários, né? E isso me ajuda demais, cada dia tá sempre evoluindo, tá bom? Então, gente, então é isso, sem mais delongas, né? Bora para essa aula maravilhosa. Trabalho, eu vou usar o Cru Color Supremo número 6, a agulha 3,5. Quantas unidades vai ser usado, eu vou deixar na descrição do vídeo bem certinho a quantidade de material, o peso final da peça, ok? Se você quiser comprar na minha lojinha da Shopee, Armarinho Feliz, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita também, já segue a loja lá, o Armarinho Feliz, né? Que é a minha lojinha da Shopee. Realizei esse grande sonho, então se você puder dar essa força, né? Seguir a lojinha lá Feliz. Vai ser um prazer ter você como seguidora lá da Shopee também, tá bom? Então, e compre também na Feliz lá, tá bom, gente? A cor cru especial, né? Cor cru aqui, número 6. Ó, pra vocês verem. Bem bom, tá bom? Então, bora pra essa aula. Tenho aqui o meu cordão pronto, tá? Eu vou fazer com 94 correntes, né? Eu tentei ali me basear, é a primeira vez que eu tô fazendo ele aqui com vocês, então eu tentei basear pelo tamanho do suplá, né? Porque eu vou fazer o mesmo número de carreiras, então ali eu quero que o meu trilho chegue aproximadamente 90 centímetros, para mais ou para menos, mas próximo ali do 90 centímetros, ok?
Então, 94 correntinhas. Se você quiser o seu trilho maior, né? Você vai fazer o número 94 correntes exatas, e vai acrescentar sempre de 4 em 4. Para diminuir, menos 4, para somar, mais 4. É múltiplo de 4 a partir do número 94, que é o número da aula, ok? Aí dá bem certinho. Então, eu vou laçar a minha agulha aqui, feito nela o meu cordão de 94 correntinhas, e eu vou virar aqui e vou trabalhar na 8ª correntinha. Então, tenho a minha última correntinha que eu acabei de fazer aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A de número 8. Eu introduzo dentro dela aqui, a alcinha de cima, e faço um ponto alto. Vou na correntinha à frente, na alcinha de cima aqui, completo com mais um ponto alto. Na próxima alcinha, ponto alto também. Então, fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente, pulo uma corrente da base, e na próxima correntinha a gente inicia novamente fazer o bloquinho de 3 para cada corrente da base, ó. Faz um ponto alto para cada correntinha. E vai formando bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Aí após você fazer o seu bloquinho de 3 pontos altos, você faz a correntinha. Quando você faz a correntinha de separação, você logicamente pula também uma correntinha da base. Pula essa correntinha da base e na próxima você já faz um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto. Formei aqui um bloquinho de 3. Faço uma corrente, pulo uma corrente da base e sigo fazendo por todo o nosso cordão bloquinho, né, de 3 pontos altos para cada correntinha, pulando sempre uma correntinha, fazendo uma correntinha de separação entre os nossos bloquinhos, né, de 3 pontos altos. E a gente vai seguir dessa forma por todo o nosso cordãozinho. Eu venho pro final ali, próxima curva. Meu cordão aqui, para você saber que deu tudo certo, o último ponto alto, né? A gente termina bem certinho o último ponto alto na primeira correntinha do nosso cordão, ó. Bem certinho, tá vendo, ó? A correntinha número 1, foi nela que eu finalizei meu último ponto alto. A gente finaliza com um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Não com espacinho. E a gente vai ficar aqui, ó, vou contar quantos bloquinhos eu fiquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, né? Se você estiver fazendo o mesmo número de correntinhas que a da aula. Mas caso não, né, você esteja fazendo tamanho maior, você sabe que deu certo aí a tua base, se você terminou um bloquinho de 3 pontos altos na última correntinha do cordão, tá vendo? Que é a primeira correntinha, né? Correntinha número 1. Vamos fazer a nossa curva aqui? Eu vou fazer um cordão agora com 7 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho nessa mesma correntinha que eu acabei de colocar o último ponto alto. Finalizo nela aqui com um ponto baixíssimo. E aqui a gente tem a nossa base para trabalhar, né, o nosso trabalho. Ó, a parte, né, circular do trabalho. Caminhar com pontos baixíssimos até chegar na correntinha do último ponto alto desse bloquinho que a gente tá. Então, eu venho aqui, ó, na correntinha frente, faço aqui um ponto baixíssimo. E esse ponto baixíssimo, você vai fazer já prendendo junto a ponta aqui da nossa cor crua. Você vem e faz um ponto baixíssimo nela. Ó, prendi junto aqui no avesso. Vou vir na próxima correntinha aqui, ó. E faço outro ponto baixíssimo. Agora eu vou subir um cordão com 2 correntes, laço a agulha, vou vir no espacinho de uma correntinha à frente, faço um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto, da correntinha à frente, ó, bem no espacinho, faço mais um ponto alto, ó. Ficamos com um bloquinho de 3 pontos altos dessa forma. Trabalhei arrematando essa ponta da cor crua do avesso aqui, ó. Depois agora é só você cortar esse excesso. Faço uma corrente, vou pular sempre a correntinha aqui, né, o ponto do meio, tá vendo? Ponto alto do meio alinhado, pulo sempre essa correntinha, vou vir na cabecinha da próxima correntinha, ó, eu pego bem sempre no mesmo espacinho do ponto alto que a gente fez na outra lateral, e aqui eu vou fazer um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, coloco um ponto alto.
E na correntinha à frente, ó, do ponto do bloquinho à frente, faço meu ponto alto. Formei bloquinho de 3. Faço uma corrente, pulo sempre essa correntinha do ponto alto do meio, e vou na próxima e faço um ponto alto, ó. Vou no espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do próximo ponto, aqui, ó, outro ponto alto. Uma corrente, pula sempre o pontinho do meio, vai no próximo, ó. Faz um ponto alto. Na cabecinha, no espacinho de uma corrente, um ponto alto. E na cabecinha da correntinha à frente, outro ponto alto. E vai formando bloquinhos de 3. Ó, deixa eu esticar aqui pra vocês conseguirem ver onde que é a pegada, tá? A gente vai fazer dessa forma todo o nosso cordão aqui, até se aproximar, até o último bloquinho aqui, ó, nesse último espacinho. Aí, quando for pra entrar na curva, eu volto com vocês, ok? E aqui, ó, bloquinhos, tá vendo? Até o finalzinho aqui, ó, até o último bloquinho, ó. Fiz meu último bloquinho aqui, ó, sobrou agora duas correntinhas, né? 2 pontinhos aqui pra entrar no cordão, tá vendo? Então, aqui, ó, você vai fazer aqui, ó. Vai fazer uma correntinha normal, vai laçar a agulha. E você vai pular esses 2 últimos pontinhos aqui, não tem problema, pode pular, tá? E você vai entrar direto no nosso cordão aqui se eu não me engano, a gente colocou 8 correntes, né? Pra virar aqui, ou 7? 1, 2, 3, 4, 5, 7, né? No meu cordão de 7 correntes. E aqui direto eu vou colocar um ponto alto. Eu vou colocar um total aqui de 11 pontos altos. Então, vamos fazer total de 11. Já tenho aqui do segundo, o terceiro ponto alto, quarto, até completar 11. E aqui 11 pontos altos dentro do meu cordão, né, de 7 correntes. Faço uma correntinha e a gente vai trabalhar o reverso. Então, aqui, ó, pra entrar na curva, eu pulei os 2 pontinhos, né? Então, eu também vou pular a cabecinha desses 2 pontos altos e vou vir no meu último aqui, na cabecinha do último ponto, e faço um ponto alto nele, tá vendo? No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Agora tá mais fácil para identificar, né, o pontinho onde a gente coloca, ó. Faz uma corrente, pula sempre a cabecinha do ponto alto do meio desse bloquinho e vai no último ponto, faz um ponto alto, ó. No espacinho de uma corrente, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Faz uma corrente, pula sempre o pontinho do meio, na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto, ó. Pulando do meio sempre. Eu sempre trabalho ponto alto no primeiro e no último ponto alto do bloquinho. Deixo sempre o do meio sem pular, sem fazer, né? No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, outro ponto alto. E a gente segue fazendo assim, ó, até o final, tá vendo? Olha que bonitinho que tá ficando. Lindo, né, gente? Deixa pra mim nos comentários se até aqui tá batendo tudo certo, tá bom? Se você já deixou um coraçãozinho no início, né? Deixa também agora outro comentário, não tem problema, gente. Pode deixar mais de um comentário, tá? Pode deixar 2, 3, 4, quantos... Se você estiver empolgada, deixa até 20 comentários. Se você deixar, quanto mais comentar, melhor é, tá bom? Porque quanto mais comentário tem o vídeo, mais o algoritmo do YouTube entende que é bom, sabe? Porque tá enganjado, tem bastante comentário, tá um vídeo vivo, né? O público tá interagindo. Isso ajuda demais com o algoritmo. Então, pode deixar até 10 comentários aí, ó. Pode deixar quantos comentários desejar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar os bloquinhos aqui até o último aqui. Até esse último aqui. Aí, você faz o bloquinho aqui nesse último espacinho, né? Pula os 2 pontos altos, faz uma correntinha, pula esses 2 últimos pontos altos aqui. E coloca 11 pontos altos dentro do nosso cordão aqui da ponta que a gente virou, tá bom? E daí eu venho com vocês. E aqui, então, eu completei, ó, fiz bloquinho de 3. Fiz uma correntinha, pulei esses 2 últimos pontos altos do último bloquinho. E já coloquei 11 pontos altos aqui dentro dessa curva também, tá? As duas curvas tem que ter 11 pontos altos, ok? Agora aqui, ó, a gente vai fazer, no lugar da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu não coloco correntinha de separação. Venho dentro dessa correntinha aqui, da segunda correntinha aqui, que vale o primeiro ponto alto do bloquinho, tá vendo? E faço aqui direto um ponto baixo. Aí, esse ponto baixo, ó, ele fica da altura como se fosse uma correntinha de separação. Venho sobre esse espacinho aqui, ó, do ponto baixo, faço um ponto baixo e uma corrente. Primeiro ponto alto feito, e vou colocar mais um ponto alto aqui dentro. Fiz aqui 2 pontos altos, né, contando com o ponto baixo, uma correntinha, como se fosse um ponto alto. Laço minha agulha, venho dentro dessa correntinha que a gente tem aqui, ó, que equivale ao ponto alto, do primeiro ponto alto do bloquinho, e completo aqui meu bloquinho colocando um ponto alto nela. Faço uma corrente,
pulo esse ponto alto do meio, vou no último ponto alto desse bloquinho que a gente tá, coloco um ponto alto, no espacinho de uma correntinha, um ponto alto, na cabecinha do ponto alto à frente, aqui do bloquinho à frente, um ponto alto. Uma corrente, pulo sempre o ponto alto do meio, e no próximo, cabecinha do ponto, faço um ponto alto. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. E a gente vai fazendo esses bloquinhos aqui, ó. Tá vendo? Fazer mais um, ó. Faz uma corrente, pula sempre o ponto alto do meio, do bloquinho do meio. E no próximo, no último ponto aqui, ó, faço ponto alto aqui. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Até o final, próxima curva eu volto daí, tá bom? Aqui com nossos bloquinhos feitos, ó. Tô no meu último bloquinho, fiz meu último bloquinho sobre o último bloquinho antes de entrar na curva. Daí eu tenho 2 pontos altos do bloquinho, espacinho de uma correntinha e os 11 pontos altos, tá vendo? O que eu faço aqui? Já fiz uma correntinha de separação, vou pular esse ponto alto do meio, do último bloquinho, vou no último dele aqui, na cabecinha dele, ó. E no espacinho de uma correntinha, antes de entrar na curva, eu vou colocar aqui 2 pontos altos, aqui dentro, formando, sim, um bloquinho de 3 aqui. Faço uma corrente, pulo esse primeiro ponto alto dos nossos 11, e no segundo ponto alto eu vou fazer um Vzinho de aumento, que é colocar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, dessa forma. Faço uma corrente, mesma coisa, pulo esse ponto alto, vou no próximo e faço outro Vzinho de aumento, que é colocar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto alto e no próximo coloco 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto alto e no próximo coloco 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto alto e no próximo eu coloco 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Faço uma corrente, pulo o último ponto alto dos nossos 11, venho nesse primeiro espacinho de uma correntinha e vou colocar aqui 2 pontos altos. Igual a gente fez para entrar na curva, ó. Para entrar na curva eu coloquei também 2 pontos altos aqui dentro. Para sair eu também coloco. E na cabecinha do primeiro ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo o ponto alto do meio e no último ponto alto desse bloquinho coloco um ponto alto aqui. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, finalizo o meu bloquinho aqui com ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto do meio, no próximo ponto alto, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, outro ponto alto. Faço uma correntinha e sigo fazendo dessa forma até o final. Quando for para entrar nessa curva aqui, eu vou completar com vocês, ok? Juntinhas, então bora lá. Aqui bloquinhos de 3 pontos altos, ó. Cheguei no meu último, faço uma correntinha, laço a agulha, pulo esse ponto alto do meio, venho no meu último ponto alto do bloquinho, coloco um ponto alto aqui dentro. No espacinho de uma correntinha, antes de entrar na nossa curva de 11 pontos altos, aqui dentro eu vou colocar 2 pontos altos, ok? É o único espacinho que a gente coloca 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo esse primeiro ponto alto e no próximo ponto alto eu já inicio um Vzinho de aumento da curva. Uma corrente, pulo um ponto alto e vou fazendo os nossos Vzinhos de aumento, igual a gente fez do outro lado, né? A gente vai ficar com 5 Vzinhos, daí eu volto com vocês. Vzinhos da curva. Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui para fazer o fechamento da carreira e já subir a próxima. Então, eu venho aqui, ó, no lugar da correntinha de separação, eu não coloco corrente, ó. Eu busco uma laçadinha dentro da correntinha que equivale à altura do primeiro ponto baixo desse bloquinho e faço um ponto baixo direto. Agora, eu venho sobre esse espacinho do ponto baixo, busco a laçada, faço um ponto baixo, uma corrente. Primeiro ponto alto feito e vou colocar aqui mais um ponto alto. Então, completei, então, 2 pontos altos aqui nesse ponto baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma corrente, eu vou pular esse primeiro ponto alto, né, que é o ponto baixo e corrente, e o próximo. E vou vir no último ponto alto do nosso bloquinho, e aqui dentro dele eu coloco um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E na cabecinha do ponto alto à frente, outro ponto alto. Faço uma corrente, pulo o ponto alto do meio, na cabecinha do último ponto alto, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Uma corrente, pulo sempre o ponto alto do meio, né? É o único ponto que a gente não trabalha sempre, né? Até o final da carreira. Será assim? Até o final do trabalho, na verdade, né? E no espacinho de uma correntinha, um ponto alto.
e na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. E vai fazendo os nossos bloquinhos até próximo à curva, daí eu venho com vocês. Os bloquinhos aqui na reta. Cheguei no meu último bloquinho, ó, de 3 pontos altos. Fiz meu último bloquinho sobre o primeiro ponto alto dele, ó. E agora eu tenho 2 pontos altos, a correntinha e o meu primeiro Vzinho de aumento, tá vendo? Como que eu vou fazer aqui? Sempre no último bloquinho aqui, a gente vai completar um bloquinho de 3, porém a completa diferente. A gente faz uma correntinha, pula sempre o ponto alto do meio desse último bloquinho, e no último ponto alto dele, eu faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu vou colocar sempre 2 pontos altos, tá? Pra completar o bloquinho, né? Senão não completa. Porque esse Vzinho é curva, então aqui, esse Vzinho é o desenho do espiral da peça, tá? Então, eu faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto do Vzinho, no segundo ponto alto dele eu faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto desse Vzinho à frente, no próximo, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu coloco 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto do Vzinho. Sempre a gente pula o primeiro ponto alto do Vzinho. Aí trabalha no último ponto alto do Vzinho, um ponto alto. No espaço de uma correntinha, a gente completa com 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto do último Vzinho, faz um ponto alto. E vamos completar 2 pontos altos nesse espacinho de uma correntinha. E agora a gente tem aqui o primeiro bloquinho referente à reta. O que eu faço aqui? Eu vou fazer uma corrente e aqui a gente vai ter que pular 2 pontos altos desse bloquinho aqui, tá? Então, eu pulo 1, 2 e no último ponto alto, eu coloco um ponto alto. E aqui a gente inicia a fazer o bloquinho normal. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto e na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Faz uma correntinha, pula o ponto alto do meio, inicia o bloquinho normal, como a gente vem trabalhando, tá? Agora tem que se atentar só às entradas e saídas da nossa curva, né? Porque para entrar eu coloco 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha, para entrar no espiral, né? Para sair do espiral, eu sempre pulo os 2 primeiros pontos altos do bloquinho, né? Mas a gente vai trabalhando carreira por carreira e você vai pegando a sequência. Então, eu vou completar bloquinho de 3 e quando for para entrar aqui, né, no espiral da peça, eu volto com vocês. Aqui, ó, cheguei no meu último bloquinho de 3 pontos altos e daí é curva, né? Esses Vzinhos são os espiral da peça, ok? Então, eu faço uma correntinha, pulo o ponto alto do meio desse último bloquinho, vou no último ponto alto, faço um ponto alto. E vou completar o meu bloquinho colocando 2 pontos altos nesse espacinho de uma correntinha. Porque a partir daqui é espiral, né? Então, não tem como completar. Então, a gente completa assim o bloquinho, para seguir a sequência da reta. Faz uma corrente, pula o primeiro ponto alto do Vzinho, no próximo ponto alto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto do Vzinho, no próximo, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. E vamos fazer assim, até no finalzinho eu venho com vocês. Tá o último espiral juntas, que é esse último Vzinho, ó. Faço uma correntinha, pulo esse primeiro ponto alto. No último ponto alto do Vzinho, eu coloco um ponto alto. E lembra que a gente iniciou a nossa carreira já com 2 pontos altos? Então, a gente vai unir essa carreira fazendo um ponto alto aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esticar a minha laçada, vou vir na alcinha de trás desse ponto alto que a gente tem aqui, ó, e vou puxar pro avesso dentro da alcinha de trás do ponto alto à frente que a gente tem do lado. Venho agora pela frente, buscando essas duas alcinhas, pelas duas alcinhas nesse mesmo ponto alto que eu tô, faço um ponto baixo, uma corrente. Primeiro ponto alto feito. No espacinho de uma correntinha à frente, eu vou colocar 2 pontos altos. E aqui a gente já tá trabalhando, ó, nós estamos iniciando a carreira bem no espiral, tá vendo? No nosso último espiral dessa lateral, aqui é um espiral. E quando a gente for completar, eu vou completar com 2 pontos altos aqui o espiral da peça. Faço uma correntinha. Aqui, ó, meus amores, a gente vai sempre pular 2 pontos altos. E no terceiro eu venho e coloco um ponto alto, que é no último ponto alto, tá vendo? Aí, eu laço a agulha no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto
na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. E a partir daqui, a gente segue fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos normal, tá? Então, sempre que a gente for iniciar a nossa carreira, a gente sempre pula os 2 primeiros pontos altos do primeiro bloquinho, para fechar o desenho também, tá? Então, sempre tenha o cuidado do iniciar e do final, né? Quando for para entrar no espiral novamente, eu venho com vocês, ok? Então, segue completando o bloquinho de 3 normal, seguindo o desenho da peça e já volto com vocês. A gente tá aqui, ó, só para contar, ó, sem contar a carreira do meio que a gente usa de base, só as carreiras circular. A gente já trabalhou uma carreira, 2, 3, estamos na 4ª, ok? Aqui com a nossa peça adiantada, ó, que lindo que tá ficando, gente, que base maravilhosa. Faz uma correntinha, vou fazer aqui meu último bloquinho com vocês. E chegamos aqui, ó, no último bloquinho, referente à reta, e temos o espiral, ó, que é aqueles 3 pontos altos, ó, que a gente pulou o primeiro ponto alto do Vzinho e colocamos os 3 pontos altos aqui na sequência, tá vendo? Ó, olha bem, só vocês se localizarem. Nós estamos nesse bloquinho aqui, que é o bloquinho que a gente coloca 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha, para entrar no espiral da peça. Então, eu faço uma correntinha, vou pular o ponto alto do meio, vou vir no último ponto alto do meu bloquinho e faço um ponto alto. Para completar, eu tenho que colocar 2 pontos altos no mesmo espacinho, para completar o bloquinho de 3. E esse próximo bloquinho aqui, ó, que a gente tá entrando, é espiral, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro bloquinho do espiral. Então, eu faço uma correntinha, vou pular sempre a gente pula o primeiro ponto alto do espiral. E no segundo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Estamos no nosso segundo bloquinho do espiral. Vamos entrar no terceiro bloquinho do espiral. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto. No espacinho de uma correntinha, coloca 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto, no espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Agora, a gente vai entrar no último bloquinho do espiral, deixa eu ver aqui. Isso, o último bloquinho, ó, do espiral. Tá vendo que ele tá no nosso último Vzinho aqui, ó, da base. Então, vamos lá. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, a gente coloca 2 pontos altos. Faço uma corrente. A partir daqui vai ser reta, então a gente vai voltar trabalhando o bloquinho de 3 pontos altos. Mas para isso acontecer, a gente sempre vai ter que pular os 2 primeiros pontos altos. Porque não tem como a gente pular... Se pular um, ó, não dá sequência para fazer o desenho, né, do bloquinho. Então, eu faço apenas uma correntinha, pulo 2 pontos altos e no último ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto, uma correntinha e a gente segue fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos da nossa reta, ó. Olha como que tá ficando, ó. Agora a gente já definiu a nossa espiral. Nossa espiral sempre são 5 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, ok? Mas ainda não dá pra ver muito bem, não tá muito definido, né? No decorrer da peça, já vai começar a definir. Chegando, eu vou fazer a minha reta aqui. Quando for para entrar na curva aqui do espiral, eu venho pra gente completar juntas, né? Porque principalmente esse início que o desenho do espiral não tá muito bem definido ainda, né? Então, eu acho que é legal a gente completar a carreira por carreira bem juntinhas, né? Principalmente as duas partes do espiral, né? Porque a nossa reta já deu para perceber que é bloquinho de 3 sempre, né? A reta já definiu bem o desenho, né? A sequência. O que tem que definir bem aqui ainda é o espiral. Então, vamos lá. Subi, então, fazendo bloquinhos, ó. O último bloquinho da nossa reta, né? Ele sempre também vai caminhando, né? Acompanhando o espiral. Então, ele sempre vai andando para frente, né? Mas sempre o último bloquinho que a gente vai se situar referente à reta vai ser sempre esse bloquinho aqui, ó, que a gente coloca 2 pontos altos sobre o mesmo espacinho de uma correntinha, tá? Esse sempre será o último ponto alto da reta. Então, como que eu vou fazer? Faço uma correntinha, pulo o ponto alto do meio, no último ponto alto, um ponto alto. E vou criar outro bloquinho desse, né? Então, eu coloco 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha.
Criei o mesmo bloquinho. Então, esse bloquinho aqui é o último ponto alto da nossa reta. Sempre, para entrar na base espiral, né? Sempre a gente vai completar o bloquinho assim, colocando 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo, um ponto alto. Na cabecinha do próximo ponto alto, outro ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, eu coloco 2 pontos altos. Formei aqui meu primeiro bloquinho do espiral. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto, na cabecinha no espacinho de uma correntinha, eu coloco 2 pontos altos. Formei aqui o meu segundo espiral. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto alto, no próximo ponto alto. Mais um ponto alto e no espacinho de correntinha, coloca 2 pontos altos. Uma corrente, pulo o primeiro ponto alto do espiral. Então, eu vou vir aqui no segundo ponto alto, que é bem o ponto que a gente finaliza no ponto baixíssimo, que é o ponto baixo e a corrente, ó. Eu vou pegar nesse topo do ponto baixíssimo aqui, ó. É que nele eu faço o meu ponto alto. E para finalizar a carreira, eu vou fechar dessa forma aqui, ó. Vou esticar a minha laçada. Vou vir na cabecinha do ponto alto à frente aqui, ó. Não na correntinha, no ponto alto. Pegando as duas alcinhas, pego essa laçada que eu estiquei e vou puxar pro avesso dentro da cabecinha desse ponto alto. Você regula a alça aqui. E agora vem pela frente e busca a laçada aqui. Faz um ponto baixo, uma corrente. Primeiro ponto alto feito. Já coloco mais um ponto alto no ponto alto à frente. E no espacinho de uma correntinha, faço mais 2 pontos altos, né? Porque a gente tá no espiral, ó. Aqui, esse ponto alto que a gente fez na base, aqui, ó, você dá uma puxadinha pro lado para que ele esconda bem a nossa emenda aqui na base, tá vendo? Aí ele esconde bem. Vamos lá agora. Uma corrente. Para iniciar o bloquinho de 3 pontos altos, é necessário que eu pule sempre os 2 primeiros pontos altos desse bloquinho que a gente tem à frente aqui. Então, eu pulo 2 pontos altos e na cabecinha do último ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. E na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Uma corrente, inicia a sequência dos bloquinhos da nossa reta de 3 pontos altos. Então, por isso que a gente sempre tem que pular, né, 2 pontos altos aqui, para iniciar a sequência, né, para nós fazer o desenho. A gente vai fazer, então, bloquinhos de 3 pontos altos até esse último bloquinho aqui, que é a nossa reta, que a gente coloca 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha. Aí eu venho com vocês. Fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Ó, o meu último bloquinho é sempre aquele que a gente coloca 2 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha, tá vendo? E eu vou criar outro bloquinho desse agora, ó. Então, pulo esse ponto alto do meio, no último ponto alto, faço um ponto alto. E vou fazer 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. E aqui vai ser o meu último ponto alto referente à reta. O próximo bloco, ó, pode ver que agora a gente já tá com 4 pontos altos, e são 5 blocos. Esse aqui que vai ser o nosso espiral da peça. Então, eu faço uma correntinha, sempre vou pular o primeiro ponto alto do espiral, né, para ele andar pro lado, e vou no segundo ponto alto e faço um ponto alto. E completo sempre com pontos altos aqui, ponto sobre ponto. Quando chega no espacinho de uma correntinha, eu coloco 2 pontos altos dentro dela. Faço uma corrente, mesma coisa no próximo bloquinho do nosso espiral. Pulo sempre o primeiro ponto alto para ele andar pro lado, né? Faço um ponto alto sobre ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, sempre eu vou colocar até o final, tá? 2 pontos altos, sempre. Que é o aumento da nossa curva, né? Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto. Completo sempre ponto alto sobre ponto alto. E faço 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Faço uma corrente, ó, temos mais 2 bloquinhos ainda referente ao espiral. Pulo o primeiro ponto alto, completo ponto sobre ponto. No espacinho de uma correntinha eu coloco 2 pontos altos. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto do nosso último espiral. Faz sempre ponto sobre ponto. No espacinho de uma correntinha, eu completo o nosso último bloquinho do espiral, colocando sempre 2 pontos altos. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, já tá começando a querer criar forma, tá vendo aqui, ó? Ele tá andando, tá vendo?
Tá começando a criar forma. Cada carreira vai aumentando sempre o número de pontos altos do nosso espiral. Pode ver que agora a gente está com 5 pontos altos. No anterior era 4, depois 3 e depois os nossos 2 pontos altos do vizinho de aumento. Então, assim, ó, cada bloquinho, né, 5 pontos altos. Na próxima carreira a gente vai ficar com 6, depois 7, depois 8, sempre colocando 2 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha aqui, né, que é o nosso aumento. Chegamos agora na reta. Para a gente iniciar a nossa reta com o nosso desenho de bloquinho de 3 pontos altos, né? Eu sempre faço uma correntinha e é sempre necessário a gente pular os 2 primeiros pontos altos desse bloquinho. Então, eu pulo eles e venho no meu último ponto alto e coloco um ponto alto. E inicio o desenho, né? Que agora dá para completar normal. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Uma corrente, tá vendo? Então, aqui é a única alteração, né? Que a gente sempre... Para iniciar, para fazer o último bloquinho, a gente sempre coloca 2 pontos altos no último espacinho de uma correntinha para iniciar o espiral. E quando a gente vai entrar nessa outra reta aqui, do outro lado, a gente tem que pular, né? Daí pular 2 pontos altos, sempre. Então, eu vou completar o bloquinho de 3 pontos altos. Quando for para entrar no espiral aqui, eu volto com vocês, ok? Fazendo bloquinhos, né? E cheguei no meu último bloquinho referente à reta. O próximo bloquinho, ó, já é 4 pontos altos, que é o primeiro bloquinho do nosso espiral. Esse bloquinho, que é o último bloquinho da reta, é aquele bloquinho que a gente coloca 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. E a gente vai criar ele agora novamente. Então, eu pulo o último ponto alto do meio, no último ponto alto dele, eu coloco um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, eu coloco 2 pontos altos e aqui eu concluo a minha reta, tá? Na próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui é o último bloquinho, daí a gente vai completar, né? Colocando ponto alto nesse último ponto alto que eu acabei de fazer e 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. A partir daqui, a gente entra no espiral. Então, eu faço uma correntinha. O espiral é super simples também. A gente sempre vai pular o primeiro ponto alto do espiral e no segundo ponto alto eu completo. Ponto sobre ponto, não importa quantos vai ter, né? No decorrer das carreiras, eles vão aumentando. É só você completar ponto alto sobre ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, eu vou completar com 2 pontos altos, fazendo assim o aumento também da nossa curva. Faço aqui uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto, completa ponto alto sobre ponto alto, espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. E vamos completar nesse, no último aqui eu venho com vocês. A gente vai completar o último espiral aqui e fazer o fechamento também da carreira. Lembra que a gente tá, né, a gente tá subindo as carreiras bem no último espiral nosso, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu já fiz uma correntinha, eu sempre pulo o primeiro ponto alto do espiral, vou vir no último aqui, ó, isso aqui é aquele ponto baixo, aquele correntinha, ó. Eu pego bem no topinho das 2 alcinhas que a gente puxou por uma vez, que ela fica no topo aqui, ó. E aqui eu faço meu ponto alto nela. E agora a gente pode finalizar com um ponto baixíssimo na correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. Estico a minha laçada, venho na alcinha de trás do ponto alto à frente, puxo pro avesso. Agora eu venho pela frente, busco as 2 alcinhas e faço um ponto baixo, uma corrente. Primeiro ponto alto feito, tá? Eu faço essa técnica, né, de subir intercalando, né, que é a técnica da emenda invisível, essa daqui, né? Então, se você me acompanha mais tempo no canal, você já deve estar sabendo como faz, porque a maioria dos trabalhos, né, eu aplico ela. Na cabecinha do ponto alto à frente, um ponto alto. Na cabecinha do próximo ponto alto, um ponto alto, porque a gente tá no último bloquinho do nosso espiral. No espacinho de uma correntinha, eu coloco 2 pontos altos, e aqui, né, a gente faz aqui, já iniciamos, né, a carreira, no último espiral, tá vendo? Daí, para fazer o fechamento, quando for fazer o fechamento, você vai colocar os 2 pontos altos aqui do espiral, pula sempre o primeiro ponto alto e faz nesse último ponto alto aqui, que sempre é o da emenda invisível aqui. Então, eu faço uma corrente. Aqui também, ó, não tem como fechar o desenho, né, do nosso bloquinho de 3. Então, você tem que lembrar que você sempre vai pular os 2 primeiros pontos altos desse bloquinho. Vai no último ponto alto, inicia a sequência da nossa reta, que é os bloquinhos de 3 pontos altos normal do nosso desenho. Vamos fazer isso por toda a reta, vem o próximo a curva. Feito aqui, então, subir, ó, chegamos no nosso último bloquinho de 3 pontos altos da reta.
E agora já dá pra meio que, já dá pra separar o que é o espiral e o que não é, né? Aqui você pode ver, ó, o último bloquinho de 3 pontos altos referente à reta tá bem certinho, ó, um bloquinho de 3 pontos altos. O próximo já é o espiral, ó, já estamos com 5 pontos altos. Então aqui já dá pra meio que separar o que é curva e o que é reta, né? Então aqui já deu pra definir. Nosso último bloquinho de 3 pontos altos da reta, sempre a gente vai fechar como a gente vem colocando 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Então, eu coloco uma corrente, pulo o ponto alto do meio, no próximo, no último ponto alto, um ponto alto. Precisa fechar o bloquinho, então por isso que eu coloco 2 pontos altos para fechar o bloquinho de 3. Faço uma corrente e aqui a gente entra no espiral da nossa peça. 5 bloquinhos do espiral. O espiral é super simples. A gente nunca trabalha o primeiro ponto alto de cada um desses espirals e sempre no espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos, ok? Sempre até o final, ó. Então, ó, aqui, ó, laço a agulha, pulo o primeiro ponto alto do espiral, no primeiro ponto alto, um ponto alto. E você vai completar ponto alto sobre ponto alto, né? Cada carreira vai aumentando. Não precisa nem contar, é só completar. Ponto alto sobre ponto alto, pulando sempre o primeiro. No espacinho de uma correntinha, também. Sempre você vai colocar 2 pontos altos aqui para fazer o aumento da curva. Faça uma corrente, mesma coisa. Sempre pulo o primeiro ponto alto do espiral e segue completando a partir do segundo ponto alto sobre ponto alto. No espacinho de uma correntinha, você sempre vai colocar 2 pontos altos. Faz uma corrente, pula sempre o primeiro ponto alto do espiral e vai completando ponto alto sobre ponto alto. No espacinho de uma correntinha, você coloca 2 pontos altos. Uma correntinha e vai completar esse espiral e esse, daí eu volto com vocês. E o espiral ó, e agora a gente já meio que vocês perceberam que a gente tá conseguindo já ver o espiral da peça, ó? Um espiral, 2, 3, 4, 5. Os espirais super simples, meus amores. Sempre você vai pular o primeiro ponto alto do espiral e no espacinho de uma correntinha à frente, sempre 2 pontos altos, né? Ó, coloquei 2 pontos altos no nosso último bloquinho do espiral. Para entrar na reta, a gente sempre pula os 2 primeiros pontos altos. Não pode esquecer disso, ó. Faz uma correntinha, pula os 2 primeiros pontos altos. Por quê? Porque a gente precisa fazer o bloquinho de 3, né? Então, para fazer o desenho, a gente precisa pular os 2 primeiros pontos altos. E no próximo, que é o último ponto alto, um ponto alto. E segue fazendo o bloquinho de 3 pontos altos, conforme a gente vem fazendo na lateral. Então, pra gente sair, né, do nosso espiral, a gente sempre pula esses 2 pontos altos para já iniciar a reta, né? Fazendo o desenho do nosso bloquinho de 3 pontos altos, tá vendo? Vamos fazer isso, completar o bloquinho de 3 pontos altos na nossa reta, até aqui o nosso último bloquinho de 3 pontos altos. Você vai completar o último bloquinho de 3 pontos altos, colocando 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha e vai completar o espiral normal, como a gente completou aqui juntas, ok? Aí eu venho aqui no nosso último espiral para a gente fechar ele juntas e fazer subir a próxima carreira daquele jeito, né? Aplicando a técnica da emenda invisível, ok? Completei aqui, então, subi a reta, já completei a curva e a gente tem que completar o último espiral aqui da nossa peça, né? Porque a gente estamos iniciando as nossas carreiras no espiral, né? No último espiral. Então, aqui, ó, já coloquei 2 pontos altos, né? Completando o penúltimo bloquinho do espiral, já coloquei uma correntinha. Eu sempre tenho que pular o primeiro ponto alto. Venho aqui, ó, no segundo ponto alto. Essa carreira a gente fechou aqui, com ponto baixíssimo aqui, ó. Então, eu vou pegar no topo do ponto baixíssimo. Aqui, e faço o ponto alto nela. E aqui você pode finalizar a sua carreira, ó, esticando a laçada. Vindo aqui, ó. Pegando por trás, introduzindo a agulha, pegando as 2 alcinhas do ponto alto à frente. Eita. Aí, consegui. Pega essa laçada e puxa pro avesso na cabecinha desse ponto alto. Vem pela frente, busca uma laçada nesse mesmo ponto alto, faz um ponto baixo, uma corrente. Primeiro ponto alto feito e completa o espiral aqui que a gente tá nele, né? Ponto alto sobre ponto alto. No espacinho de uma correntinha, completa o espiral, colocando sempre 2 pontos altos nesse espiral. Para completar o último espiral nosso. Aí aqui, ó,
Ficamos assim, ó, sempre dá uma puxadinha, ó, a emenda invisível. Na próxima volta, dá para aplicar. Eu gosto sempre de estar intercalando as duas técnicas de fechamento invisível, que é essa técnica que a gente acabou de aplicar e a anterior, que é aquela que eu finalizo com ponto baixíssimo na correntinha e puxo daí na alcinha de trás da laçada, né, do ponto alto. Eu sempre vou intercalando, fazendo esse fechamento invisível. Ficou com dúvida como que faz? Volta no vídeo, no momento que eu faço o fechamento invisível. Sempre que for completar o nosso espiral, a gente sempre vai pular o primeiro ponto alto dele, né? E sempre tem que completar sempre falta um ponto alto aqui para completar o desenho desse último espiral, tá bom? Faço uma correntinha para entrar na reta. Eu laço a agulha, né? Eu sempre tenho que pular esses 2 primeiros pontos altos, porque a gente já inicia a reta aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, né? Do nosso desenho. Ó. Daí tem que pular esses 2 pontos altos, porque senão não dá para fazer o desenho. E sigo fazendo bloquinhos de 3 pontos altos na nossa reta, até o nosso último bloquinho aqui de 3 pontos altos, né? O último bloquinho de 3 pontos altos eu completo sempre com 2 pontos altos no último espacinho de uma correntinha. E inicio o nosso espiral. O espiral sempre eu pulo o primeiro ponto alto e completo sempre com 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha, tá? Eu acredito que já deu, né, meus amores? Ó, já ficou até bem extenso, né? Meia hora eu tô ensinando essa base aqui já, né? Já deu quase 30 minutos de vídeo, 27 minutos. Eu acredito que já deu para entender a sequência, a dinâmica dessa base, tá bom? Eu vou adiantar mais algumas carreiras que eu vou trabalhar, o mesmo número de carreiras do nosso supla Grazi, o espiral Grazi. Olha que lindo que ele fica, gente. Se você não foi na aula dele, dá uma conferida e faça, gente, esse modelo. Olha que lindo que ficou o supla Grazi. Olha, perfeição. Então, eu tô querendo fazer ele com o mesmo número da base aqui do Grazi. Talvez uma carreira a menos para não ficar tão largo. Mas vamos ver. A gente já trabalhou aqui, ó. Sem contar a do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos na 7ª carreira, né? Então, eu vou trabalhar mais algumas carreiras. E daí eu volto com vocês pra gente entrar no bico, ok? Então, espero que tenha dado para entender bem a sequência aqui do espiral. Eu acredito que deu para entender, deu para pegar bem, né? Eu tentei passar com o máximo detalhe possível. Se você conseguiu, né, entender bem, deixa aqui para mim o feedback. Ou se você queria que eu continuasse ainda, também deixa o feedback. Eu leio o feedback de vocês e com certeza eu sempre procuro aplicar eles, né, para ajudar o maior número de crocheteiras maravilhosas. Então, vamos adiantar essa base? Eu venho para aí pra gente iniciar o bico. Completei as nossas carreiras da base, olha que lindo que fica. Ele deu uma leve envergada para cima aqui, ó, pode ver que ele meio que querendo virar chapéu, mas é normal, tá? No bico ele assenta. É bom que fique assim, para que quando entrar o bico ele fique bem lisinho. Trabalhei aqui, ó, sem contar a do meio, ó, uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, ok? E agora a gente vai entrar com um contorno de ponto baixo. Então, aqui já fiz fiz o ponto alto aqui, né, na emenda invisível, e finalizei com ponto baixíssimo no espacinho de uma correntinha. Faço uma corrente, que equivale a esse ponto baixo aqui que a gente tá sobre o ponto alto. Vou na cabecinha do ponto alto à frente e faço um ponto baixo. A gente vai trabalhar ponto baixo sobre cada ponto alto, tá? Vai ser um contorno todo de pontos baixos, ó. Faz ponto baixo, ponto baixo. Quando você chega no espacinho de uma correntinha, você vai fazer um ponto baixo sobre o espaço. E daí, quando chega no bloquinho de 3, um ponto baixo para cada um deles. Eu vou fazer na reta, não precisa de aumento, né? Então, eu vou fazer ponto baixo aqui, seguindo fazer. Quando chegar próximo à minha curva, uns bloquinhos antes, tá? Alguns bloquinhos antes de 3 pontos altos, antes de chegar no nosso primeiro bloco de espiral, tá? Porque se você for fazer alinhado, ó, com a base aqui, ó, da curva, ó, dessa base no central, ó, a nossa curva vai dar bem aqui, ó, o início da nossa curva. Que seria 1, 2, 3, 4 bloquinhos antes de entrar no primeiro espiral, tá? Então, aqui eu vou contar que a curva começa aqui, antes do espiral, porque o espiral foi andando pro lado, né?
e aqui, então, é a curva, né? Então, eu vou fazer pontos baixos, aí eu volto com vocês próximo a esses 4 bloquinhos, né? Antes de chegar neles. Voltei aqui, agora a gente vai completar a nossa curva. Então, aqui, ó, eu estou sobre o meu 4º bloquinho, ó, antes de chegar no nosso primeiro espiral, ó, se você contar, ó, de trás para frente, 1 bloquinho de 3 pontos altos, 2 bloquinhos de 3 pontos altos, 3, estou sobre o meu 4º, ok? Então, aqui, ó, a gente vai completar juntas. No espacinho de uma correntinha à frente, eu faço um ponto alto. Na cabecinha desse ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. Ponto alto não, ponto baixo, perdão. Eu tava falando tanto ponto alto, a gente confunde na hora de falar. Nesse ponto baixo do meio aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos, porque a gente vai ficar com 6 aumentos de ponto baixo, ó. Então, sobre o mesmo ponto alto de base, eu coloquei 2 pontos baixos. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Ó, até chegar no espacinho de uma correntinha antes de entrar o nosso bico. Aqui, ó, cheguei no espacinho de uma correntinha antes de entrar no nosso primeiro espiral aqui. Então, nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Formei meu segundo aumento. Fiz meu aumento sobre o ponto alto do meio do terceiro bloquinho, contando de trás para frente. E fiz meu segundo aumento no espacinho de uma correntinha antes de entrar no bico. A partir daqui, os nossos aumentos é bem fácil de localizar. Vai ser nos espacinhos de uma correntinha de cada bloquinho, tá? Então, eu vou fazer um aumento nesse espacinho, nesse espacinho, nesse espacinho e nesse espacinho. No último espacinho aqui, ó, para entrar na reta, eu não vou fazer aumento, ok? Nesse espacinho aqui. Então, nós vamos ficar com um total de 6 pontos baixos de aumento. Então, eu vou completar aqui, então, ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chega nesse espaço, eu faço um aumento. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chega nesse espaço, um aumento. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chega aqui, um aumento. E quando chega nesse espacinho de uma correntinha, eu também coloco um aumento. Aí, a partir dele, ó, no último bloquinho, tá vendo? Do espiral, é ponto baixo, não vai ter aumento aqui. Daí vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E quando chegar nessa outra curva, vai ser uma repetição dos aumentos que você colocou nessa curva. Você vai colocar também bem certinho no mesmo pontinho os aumentos aqui também, tá? No terceiro bloquinho, contando de trás para frente, bem no ponto baixo do meio, né? No ponto alto do meio dele, você coloca um aumento. Aí vai fazendo, ok? Então, eu vou completar minha carreira e volto daí para fazer o fechamento e a gente iniciar daí já a preparação do nosso bico de acabamento. Voltei aqui, ó, com os nossos pontinhos baixos todos feitos. Fiz o aumento em todos os pontinhos, ó. Até aqui tem que colocar um aumento aqui, ó. Tava já esquecendo de pôr ele, ó. Coloquei. Coloquei aumento aqui. Faz o último ponto baixo aqui, sobre a cabecinha do primeiro ponto alto, né? E agora a gente tem aquela correntinha aqui que vale a um ponto baixo, que a gente colocou uma correntinha, lembra? Ó, como que ficou. Agora, como que a gente vai subir aqui a próxima carreira? Eu vou vir finalizar com ponto baixíssimo dentro dessa correntinha aqui. Ou a gente puxa pro avesso. Acho que vamos puxar pro avesso, né, meus amores, pra dar um acabamento melhor. Então, ó, estica a laçada, pula essa correntinha, vai vir na cabecinha do ponto baixo à frente. Pega essa laçada que você esticou e puxa pro avesso. E agora vem pela frente, busca a laçada, faz um ponto baixo, uma corrente, primeiro ponto alto feito. E agora eu vou fazer 4 correntes de separação. Vou pular 4 pontos baixos da base. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um ponto alto. Faço 4 correntes de separação, pulo 4 pontos baixos e no quinto eu faço um ponto alto, ó. Vamos fazendo os quadradinhos assim, ó. Novamente, 4 correntinhas de separação, laço a agulha, pulo 4 pontos baixos da base, no quinto eu faço um ponto alto. A gente vai fazendo esse suporte aqui para entrar o bico de acabamento, que daí nós trabalha o bico, né, trança, sobre essas alcinhas. Então, na reta, eu vou fazer assim, vou fazer 4 correntinhas sempre de separação. E vou pular 4 pontos baixos da base. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu prendo com ponto alto, ó, ficando assim. Próximo, quando chegar no primeiro vezinho de aumento da curva, que é aqui, que é entrar na curva, eu volto com vocês, ok?
Voltei aqui, ó, e por incrível que pareça, ó, meu último ponto alto deu bem certinho no primeiro ponto baixo do nosso primeiro vizinho de aumento, que é aquele que a gente fez dois pontos baixos sobre o ponto alto do bloquinho do meio aqui, ó, tá vendo? Deu bem certinho. A partir daqui, a gente vai manter as 4 correntes, 3, 4, laça agulha. Só que daí a gente não vai pular 4 pontos baixos, ok? Vamos fazer uma diminuição aqui, porque senão o nosso trilho vai repuxar, vai ficar um chapéu. Então, eu vou laçar a agulha, eu vou pular 3 pontos baixos. A gente vinha na reta pulando 4, correto? A partir daqui, eu pulo apenas 3, tá? Dentro da curva serão 3 pontos baixos que a gente pula. Você mantém as 4 correntes, porém, você pula 3 pontos baixos. Até o nosso último, próximo, né? Quando a gente passar o nosso último vizinho de aumento, que é nesse espacinho aqui, ó, né? Nosso último aumento que a gente tem de ponto baixo, no caso, ok? Então, eu vou fazer aqui próximo a ele, aí eu volto com vocês, ok? Completei a nossa curva, ó, então, meu último quadradinho, né, referente à curva, deu aqui, ó, deu no ponto baixo à frente do meu último aumento de ponto baixo, ó. Nesse espacinho foi que eu coloquei 2 pontos baixos do aumento da carreira de pontos baixos, ó. Daí, ó, bem na frente, finalizou a curva, ó. Pulei 3 pontos baixos e finalizou bem na frente do meu último aumento de pontos baixos aqui. A partir daqui, eu volto a pular 4 pontos baixos, ok? Então, você vai se basear na curva sempre no primeiro aumento de ponto baixo, que foi nesse bloquinho aqui, né? Aqui, um bloquinho do meio aqui, no nosso bloquinho, o terceiro bloquinho, contando de trás para frente. E no último bloquinho, aumento aqui, ó, de ponto baixo aqui, ok? Então, agora, a partir daqui, a gente volta a pular 4 pontos baixos normal, porque a nossa reta não precisa de aumento, né? Então, ela tem que ficar mais esticadinha mesmo. E quando você entrar na curva aqui, aí eu volto com vocês para mostrar qual pontinho que deu para entrar na curva. Eu acho que melhor, né? Vamos lá, então. Voltei aqui, adiantei a minha reta, meus amores. Olha onde que deu o meu último pontinho, que eu pulei 4 pontos baixos. Deu antes do meu primeiro aumento, ó. O primeiro aumento é aqui, ó. De ponto baixo, que é bem no ponto alto do meio do bloquinho, tá vendo? Ele finalizou aqui, só que daí eu já resolvi iniciar a curva antes, tá? Porque senão, se eu colocasse aqui, eu acho que ia ficar muito puxado esse quadradinho. Então, eu já iniciei a curva aqui, ó, antes do meu primeiro aumento de vizinho, ó, meu primeiro vizinho de aumento de ponto baixo aqui. Ó, após o meu vizinho, né? 1, 2, no segundo ponto baixo antes dele, tá? Então, é meio que aproximado. Então, a partir daqui, a gente vai até o final pulando 3 pontos baixos. Completei a curva, tá? Aqui. Olha aqui, vamos ver quantos que sobrou. Acho que vai sobrar um pontinho a mais aqui pra chegar, pra fechar, ó. 1, 2, 3 e vai ter o quarto, que é aquela correntinha que a gente não fechou nela, né? Então, vai sobrar 4 pontinhos, mas não tem problema, gente. Isso aqui não vai interferir em nada no bico, sabe? Uma adaptaçãozinha, não fechar certinho, né? Então, eu vou pular esses últimos 4 pontos baixos que temos aqui. Finalizo finjo que é 3, né? Finalizamos com um ponto baixíssimo, ok? Ó, ficamos assim. Após feito, então, um ponto baixíssimo na correntinha, né? Que equivale ao primeiro ponto baixo. Eu vou subir um cordão com 5 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E não precisa fazer essas 5 correntes bem apertadinhas, tá? Faça ela numa tensão frouxa. Você dá uma viradinha na sua peça aqui, ó. Só dá uma viradinha, como se você estivesse trabalhando no avesso. E você vai vir no ponto alto anterior, ó. Nós estamos aqui, eu vou vir nesse ponto alto anterior que a gente trabalhou, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, você dá uma viradinha, vem na cabecinha desse ponto alto que a gente tem aqui atrás e finaliza aqui com ponto baixíssimo. Sobe 2 correntes, que equivalem a um ponto alto, laça a agulha e desvira. Vou agora voltar a trabalhar no lado direito, ó. Ficou essa alcinha de 5 correntes aqui no topo, tá vendo? Agora, a gente vai voltar trabalhando nela um total de 7 pontos altos, tá? Então, eu já tenho, coloquei aqui 1 ponto alto, 2, 3, até completar 7. Feitos 7 pontos altos, você vai laçar a agulha e você vai trabalhar 5 pontos altos nesse ponto alto que a gente tem alinhado aqui, ó, na parte de baixo. Então, você dá uma viradinha aqui, daí você trabalha de ladinho, total de 5 pontos altos aqui dentro dele, ó. 1, 2, 3, 4,
e 5. Vai puxando para cima, né, os pontos que ele vai se assentando. Agora você desvira a sua peça normal, ó. Veja que já tá formando o bico trança, ó, tá vendo? Aí agora você vai vir aqui, ó. Na cabecinha do ponto alto à frente, ó, é bem intuitivo, ó. O bico, o ponto alto, inclusive, vai pra ele, tá vendo aqui? Você vem nele aqui e você finaliza com um ponto baixíssimo. Feito aqui o nosso primeiro bico, trança. Agora vamos fazer novamente, ó. Sobe as 5 correntes frouxas, 3, 4, 5. Você vai virar a sua peça e vai voltar a trabalhar nesse ponto alto aqui que a gente colocou os 5 pontos altos nele, tá vendo? Você vai finalizar nele com um ponto baixíssimo. Então, você vai virar aqui nele, você dá uma puxadinha e você consegue ver bem no topinho aqui, ó, a cabecinha, ó, do ponto alto que a gente trabalhou os 5, tá vendo? Produz bem no meio, no topo, aí você finaliza com um ponto baixíssimo. Sobe 2 correntes, que equivale a um ponto alto do canto, laça a agulha e desvira o trabalho. E agora você volta trabalhando 7 pontos altos dentro dessa alcinha de 5 correntes. 1, 2, 3, até completar 7. Completei novamente os 7 pontos altos. E agora eu vou descer, completar aqui, ó, nesse ponto alto que a gente tem descendo, ó. Vamos completar 5 pontos altos nele. Então, você laça a agulha, dá uma viradinha, você trabalha na lateral aqui. Total de 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez 5? Desvira a sua peça. Você vai vir aqui, ó, na cabecinha do ponto alto à frente, ó, é bem intuitivo. Novamente, ó. Nela você finaliza com ponto baixíssimo, segundo bico pronto, tá vendo? Vou fazer mais uma vez o bico com vocês. Sobe 3, 4, 5 correntes frouxinhas, dá uma virada, você vai finalizar com ponto baixíssimo aqui, voltando, ó, bem na cabecinha do ponto alto que a gente trabalhou os últimos 5 pontos altos aqui, ó. Então, você vira bem na cabecinha aqui, ó, que fica bem aqui no topinho, ó, você pega aqui, ó, bem no topinho da cabecinha do ponto alto, tá vendo? Que a gente colocou os 5 pontos altos nele, na lateral do corpinho. Então, aqui na cabecinha dele, você finaliza com ponto baixíssimo. Sobe as 2 correntes, que equivale ao ponto alto do canto, laça a agulha, desvira o trabalho e volta trabalhando 7 pontos altos dentro dessa alcinha de 5 correntinhas que você acabou, né, de fazê-la, de prendê-la, né? 2, 3, até completar 7. Completou os 7? Agora você vai trabalhar 5 pontos altos descendo aqui nesse ponto alto da base, ó. Vira de ladinho aqui e você desce fazendo dele, no corpinho dele, né? 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Desvira a peça. Opa, soltou minha agulha aqui. Ó. E você vai finalizar com um ponto baixíssimo na cabecinha do ponto alto à frente aqui, ó. Da alcinha. Nós temos as alcinhas aqui de 4 correntes e a cabecinha do ponto alto, ó. É bem intuitivo, ó. Inclusive, o ponto alto, né? Ele se encaixa ali bem certinho, ó. Finalizamos nosso terceiro biquinho, tá vendo? A repetição. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Repetição total, ó. 5 correntes, 3, 4, 5. Vou finalizar com ponto baixíssimo na cabecinha desse ponto alto que a gente acabou de colocar os 5 pontos altos nele. Então, você dá uma viradinha aqui pra voltar a trabalhar nele, né? Você vem bem na cabecinha dele aqui, ó. Finaliza com ponto baixíssimo. Sobe 2 correntes, laça a agulha, desvira o trabalho, volta trabalhando 7 pontos altos dentro da alcinha de 5 correntes que você acabou de fazer. Concluiu o 7, você vai trabalhar agora 5 pontos altos no ponto alto que a gente tem aqui embaixo dele, ó. Tá vendo? Você desce alinhado. Então, você dá uma viradinha aqui pra gente trabalhar na lateral desse corpinho dele. E você vai colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez os 5 pontos altos? Vai na cabecinha do ponto alto à frente, ó, da base, tá vendo? Finaliza aqui com ponto baixinho. Concluiu um bico. Novamente, sobe as 5 correntes. Finaliza com ponto baixíssimo na cabecinha do ponto alto que a gente fez os 5 pontos altos anterior.
sobe as 2 correntes, desvira a peça e volta trabalhando os 7 pontos altos. E essa é a repetição do nosso bico trança. Eu acho que já deu para compreender, né, o processo do desenvolvimento do bico trança. Tanto reta como curva não vai ter alteração, tá, de contagem. Vamos trabalhando dessa forma por toda a nossa carreira, né, desse jeitinho, né. E eu dei para fazer o fechamento aqui no finalzinho, né, para mostrar como que eu faço ele, ok? Então eu já volto com vocês. Fica aqui comigo e, gente, não esquece de deixar o seu carinho aqui embaixo nos comentários, tá? Nem que seja um coraçãozinho, um emoji aí, né, de um coraçãozinho, um emoji de uma carinha feliz. Enfim, gente, qualquer coisa que você comentar vai ser muito bom. Se você já comentou lá no começo, mas deixa de volta, gente. Não comenta só uma vez, né? Se você tem essa vontade de ajudar o crescimento do canal, pode deixar vários comentários, não só um, né? Quanto mais você comentar, melhor. Então, se você tem, né, essa vontade de ajudar o canal, deixa nem que sejam 5, 6 comentários aqui. Vai me ajudar muito. Ah, vai ser repetitivo. Não vai não, gente. Eu já sei que você tá deixando comentário para me ajudar. Então, enche de comentário, né? Coloca aí um coração, envia, coloca uma carinha feliz, envia. Pode encher aqui embaixo de comentários, tá bom? Não vai ser repetitivo, não vai ser estranho, eu sei, né, que você tá fazendo isso para apoiar o canal, tá bom, gente? E lógico, não esquece também de compartilhar esse vídeo, né, nos grupos de WhatsApp e também no seu Facebook, tá bom? Fazendo isso, você contribui, né, com o engajamento, tá bom? Então, vamos fazer esse finalzinho, eu já venho daí pra gente dar um encerramento da nossa peça. Lindo, perfeito, gente. Eu tô pensando aqui em fazer um contorno de pontos baixíssimos aqui, né, nesse ponto baixo que a gente fez. Teve uma aluna, a aluna Ira, né? Ela com certeza vai assistir esse vídeo, né? Ela fez um detalhe com fio encando aqui, ó, de pontos baixíssimos. Eu achei que ficou muito bonito. Tô pensando em incluir, né? No suplá Grazi a gente não tem, ó. Ó o suplá aqui, pra vocês verem. Olha que perfeição que ficou. Mas dá pra incluir também, né? Se quem quiser, faz um detalhe bem legal. Eu gostei bastante de fazer esse contorno no Grazi. Do jeito que ficou, né? Do jeito que ela fez. Vamos adiantar, então? Eu venho pro... Voltei aqui com o nosso bico adiantado. Olha a perfeição que fica, meus amores. Agora a gente vai fazer o último bico juntos, ok? Que é o último, né? Então fica bem legal a gente fazer juntas pra não ter dúvida aqui no fechamento e encerramento do nosso bico. Fiz meus últimos 5 pontos altos. Vem aqui, ó, na cabecinha do ponto alto que a gente iniciou primeiro. Finalizo com um ponto baixíssimo. Subo 5 correntes, 3, 4, 5. Volto na cabecinha do ponto alto anterior. Faço aquele ponto baixo. Subo 2 correntes, laço a agulha. Volto trabalhando 7 pontos altos. E desço trabalhando aqui nesse último ponto também 5. Desci completando 5 pontos altos aqui no meu último ponto alto. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui, ó. Agora, como que a gente vai finalizar? Lembra daquele... o certo seria finalizar com ponto baixíssimo na cabecinha desse ponto alto à frente, correto? Que a gente tem completo aqui, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar a minha laçada, vou introduzir aqui, ó, na cabecinha do ponto alto que a gente iria finalizar nele, ó. Você dá uma abridinha, olha aqui, que você consegue pegar essas 2 alcinhas do ponto alto aqui, ó. Aí vai introduzindo aqui, ó, pra pegar as 2 alcinhas. Aí, peguei, ó. Aí você pega essa laçada que você esticou, puxa pro avesso. Tá vendo? E aí você vê, sabe esse fio onde a gente tá fazendo, tá vendo o fio, ó? Eu vou puxar um vãozinho aqui, ó, dele, por dentro do buraquinho, pra que a gente consiga fazer a correntinha pra travar aqui, ó. E ela não ficar pela frente, ó. E você pode vir e fazer mais uma correntinha pra ficar mais presa. E agora sim você corta e puxa o fio aqui, que você acabou de cortar, e puxa a laçada, ó. Fica bem fechadinho. Aí aqui essa pontinha já dá pra gente esconder ela aqui, alguns pontos. E depois corta o excesso. Pronto, gente, o trilho de mesa em si tá pronto. Se você sentir que deu uma estofadinha base,
faça a blocagem, que daí ela já alinha, tá? Eu vou fazer blocagem na minha, que eu senti que ela deu uma estufadinha quando entrou o bico aqui, tá vendo? Aí você faz a blocagem bem no meio aqui e ela já fica sentada. E agora você dá aquela arrumadinha no bico, ó, pra que ele fique tudo, ó, eu dou uma puxadinha, tá vendo essa ponta? Ó, eu puxo, eu envergo ela para dentro, você vai fazer isso em todos os biquinhos pra dar alinhamento, pra ficar bonitinho o bico, ó. Puxa ela aqui, tá bom? Dá uma envergadinha aqui também, ó, na ponta, se você quiser deixar mais em relevo. E vai dar aquele, dando aquele toquezinho, sabe? Especial, do jeito que você, do seu jeitinho, ó. Porque é um S, ó, você puxa assim, ó. Ele já enverga mais, fica mais bonito ainda o bico. Tá certo? Então, meus amores. E a gente vai trabalhando dessa forma. E agora a gente vem, né? Se vocês quiserem fazer o que eu falei pra vocês, um detalhezinho com fio encanto aqui, né? Com fio dourado, pra dar aquele tchan na peça, eu vou fazer, tá? E no lugar do fio encanto, eu vou usar o Fábula da Supremo, tá? Cor ouro. Se você quiser comprar na Shopee ele, eu vou deixar o link do Armarinho Feliz aqui embaixo, daí se você quiser comprar, né? Usar o mesmo fio que eu estou trabalhando. O Fábula, eu acho interessante aqui, uma diquinha. Antes de você iniciar com ele, tá? Ele se desfaz aqui, essa pontinha, né? Por causa que ele é um fio liso. Aí eu gosto de fazer um nozinho nessa ponta, para que não desfie, né? E estrague o trabalho. Eu faço um nozinho, depois eu corto ele, essa ponta do nozinho, tá? Só pra ele prender e não desfiar, porque se você puxar, ó, ele vai desfiando tudo, tá vendo? Ok? Então aqui a gente vai fazer um contorno de pontos baixíssimos, bem na cabecinha do ponto baixo que a gente trabalhou, sabe? Contorno de ponto baixo. Vem em qualquer ponto, busca uma laçada, deixa um tanto de fio para arremate, uns 4 dedos, né? E aqui a gente vai fazendo pontos baixíssimos, ó, busca laçada, arremata direto, busca laçada, arremata direto, busca laçada, arremata direto. E vai fazendo esse contorninho aqui de pontos baixíssimos até o final, ó. Tá vendo? Ó. Bem assim. Aí a gente trabalha esse contornozinho, né, pra dar um tchan. E daí eu volto pra emenda manual. Voltei aqui pra gente fazer um arremate manual. Então, após feito o último ponto baixíssimo, você vai cortar o seu fio, sobrando 4 dedos para arremate. E você vai puxar a sua laçada. Você vai introduzir a tua agulha de baixo para cima, pegando essas duas alcinhas do ponto baixíssimo. Vai pegar essa ponta que você cortou e vai puxar de cima para baixo dentro dela. Pega as duas uma alcinha de baixo aqui, ó, do último ponto baixíssimo que você acabou de fazer. E puxa de cima para baixo. Introduz agora a agulha por trás na cabecinha do último ponto baixo que você fez e puxa pro avesso dentro dele. Ó. Aí você dá uma puxadinha aqui e tá pronto, gente, arremate manual. Ó, fica assim. Aí você vira do avesso a sua peça. Você vai vir com a sua cola. A minha cola... Ai, tá acabando o folhado. Eu uso a cola pano da Acrylex, tá? Se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link da Shopee na descrição do vídeo. E essa cola aqui... Aí. Eu faço assim, ó, eu passo a cola aonde que vai ficar o nozinho. E daí eu faço o nozinho sobre a cola. Isso vai fazer com que a adira fique bem preso, nosso nó. E aqui você pode esconder aqui, ó, pega essas duas lacinhas do avesso tanto do cru como do fio ouro, puxa aqui por dentro. Desse outro lateral você faz a mesma coisa. Deixa eu cortar esse nozinho, senão não vai passar. Ó, peguei essas duas alcinhas do outro lado e passei essa outra ponta. Aí. Ó, estica bem. Você vai vir com a sua cola novamente e vai passar bem no buraquinho que você acabou de passar.
consegui passar aqui, deixei um pouquinho ela de cabeça pra baixo, tá acabando a minha cola. Olha, você vem e passa mais colinha sobre o nó, cobre ela, o nó com a cola. E corta bem rentezinho aqui pra não aparecer esse excesso de fio. Tá pronto, gente. Aqui eu não fiz a blocagem ainda, mas eu vou fazer porque eu senti que a base deu uma ondulada essa curva aqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer a blocagem pra que não fique, pra não precisar ficar passando a mão pra ela ficar lisa, sabe? Aí faço uma blocagem, já tem um vídeo onde eu ensino a fazer a blocagem, principalmente por causa dessa base, desse entorno aqui, ó, eu senti que ele deu uma estufadinha. Não sei se foi a minha tensão de ponto, né? Mas se você faz a blocagem aí, ele já se assenta, fica bem lisinho. Bom, então, ó, se passar a mão, ele fica bem lisinho. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi gravada com muito carinho, então não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar a notificação, tá bom? Eu fico por aqui e eu te vejo na próxima videoaula. Beijo a todos!